Não precisam sair, pode ficar aqui, tá bom? Pode ficar. Aleluia. Vocês me ajudam porque eu vou ministrar em 20 minutos e depois já vou estar encerrando. Então, vai dar certo, amém? Amém? No livro de Gênesis, capítulo 22. Livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22. Conta uma das histórias mais extraordinárias que nós já podíamos imaginar. É muito fácil quando Deus te pede uma coisa material que seja fácil de substituir. Por exemplo, um carro, você substitui com outro. Uma casa, você substitui com outra. O dinheiro, você ganha outro. Você conquista. Mas filho é uma coisa que é insubstituível. Não se substitui um filho por outro filho. Não tem como você viver o novo de Deus na questão da maternidade, ignorar o filho que Deus te deu, o primeiro filho, e falar assim, não, no segundo filho, não. Perder um filho é uma dor muito grande. Coitado de Jó, o Jefinho falou, e é verdade. Jó perdeu 10 filhos num dia. Num dia. E em 1 minuto, né? Porque caiu tudo, morreu todo mundo, acabou. Mas no capítulo 22 de Gênesis, no capítulo 22 de Gênesis, no verso 2, Deus fala assim para Abraão. Abraão é um cara que viveu o auge de tudo. Abraão é um cara que teve uma experiência extraordinária com Deus, porque no mais profundo da sua velhice, Deus cumpriu uma promessa que parecia ser impossível. Sara, passando quase os 90 anos, Abraão já com mais de 100, Deus dá a eles um filho da promessa, um filho que Deus havia lhe prometido, que é o Isaac. E quando Deus dá o Isaac, Deus permite que Isaac tenha a experiência de viver com Abraão. Eu acredito que aí, isso aqui, do capítulo 21 para o capítulo 22, eu acho que passou um pouco mais de 10 anos. Um pouco mais. Eu calculo em 12 anos, aproximadamente. Porque o menino já era um rapaz. E Deus chama Abraão e fala assim, toma agora o teu filho. O teu único filho. A quem amas? O Isaac. Vai lá na terra de Moriá e oferece ele ali para mim em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Irmãos, é uma questão assim que me deixa desesperado se eu ouvisse uma coisa dessa. Eu acho que qualquer um aqui, que Deus pedisse qualquer filho seu, até aquele filho que você acha que é o problemático, se Deus falar, eu quero ser o filho problemático, você vai falar, Deus, faz isso comigo não. É muito doído. Mas quando Deus pede para Abraão, Deus pede um filho que é um filho amado, e um filho que é um filho único. Deus fala assim, Abraão, eu quero o teu filho. Abraão só podia tomar uma decisão: ouvir a voz de Deus e dar a Deus aquilo que Deus pediu, ou dizer não para Deus. E esse é o problema da nossa vida. Olhe para mim agora, por favor. Quantas coisas Deus pediu para mim,
pediu para você, e nós ignoramos, dissemos não para Deus, falamos: ah, Deus, acho que isso é coisa da minha cabeça, para que eu vou fazer isso? Imagina, o Senhor me deu, o Senhor não ia tirar de mim aquilo que o Senhor me deu. Redobre a sua atenção, por favor. No capítulo de número 22, no verso 4. Abraão, depois que ouviu a voz de Deus, ele obedeceu. Ele não contou nada a ninguém, e nem a sua esposa. E no verso 4, diz que ao terceiro dia, Abraão levantou os seus olhos e viu um lugar de longe. Quer dizer que ele andou 3 dias, atordoado, preocupado, angustiado, 3 dias, aflito, desesperado, perguntando para Deus: por que o Senhor está fazendo isso comigo? Você acha que Abraão não perguntou, não? Você acha que Abraão não falou para Deus assim: Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Tanta coisa para o Senhor me pedir. Pede 10 cabeças de jumento que eu te daria. Pede 10 ovelhas. Pedisse 500 ovelhas, eu faria isso. Mas o Senhor está pedindo algo para mim que parece que é incontrolável a dor que eu sinto. E quando Abraão, ele vê o lugar de longe, no verso 5. Abraão andava com 2 moços, e ele diz para os moços assim: ó, vocês ficam aqui com o jumento, e eu e o moço, o Isaac, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. É muito fácil você dizer assim: Abraão acreditou, ele tinha fé, que Deus não ia fazer aquilo com ele. Não, não é isso. A fé, olhe para mim, olhe para cá. A fé de Abraão não estava baseado, acreditando que Deus não iria permitir ele sacrificar Isaac, porque o sacrifício era o seguinte: ele tinha que imolar, deixar o sangue sair todinho, e depois que o sangue sair, ele tinha que atear fogo e deixar chegar a ficar cinzas. Então, qual é o segredo da fé de Abraão? A fé de Abraão era que, ainda que o seu sonho se transformasse em cinzas, Deus poderia trazer ele de volta à vida. E muitas vezes o que nós passamos é questão de sonhos. Talvez o seu sonho parece que foi por água abaixo, parece que o seu sonho está se perdendo, parece que você perdeu o controle, parece que se transformou num monstro que você não consegue vencer. O segredo não está em apenas dizer, declarar, mas o segredo está em viver uma experiência. Quando Abraão fala isso, acontece algo extraordinário. Ele está crendo contra a esperança. A realidade dizia uma coisa, mas Abraão acreditava em outra. O crente não nasceu para viver realidade. Crente que vive de realidade é crente sem experiência, é crente frio. Nós fomos chamados para viver experiência com Deus. Talvez o diabo, irmão, preste atenção no que eu estou dizendo, o diabo está tentando ofuscar a sua fé, tentando impedir com que o seu sonho se concretize, e você está dizendo assim: não, deixa. Isaac chega para Abraão no verso 7 e fala assim: pai. Abraão fala: o que foi, meu filho? Pode falar. Ele disse: eu vejo o fogo, eu vejo a lenha na mão, mas aonde está o cordeiro para o holocausto?
Aonde está o cordeiro? Olhe para mim, para o holocausto. Olhe para mim. Isaac tinha passado por aquela experiência, ô Jefinho, muitas vezes. Não era a primeira vez, bispo, que ele ia fazer sacrifícios. Ele sabia também como o sacrifício funcionava. E sabe o que ele ouve do seu pai? Deus preparará para si o sacrifício. Ele está dizendo: Isaac, o sacrifício é você, mas lá em cima é Deus que resolve. Às vezes você chega no auge de uma situação que você fala assim: eu acho que não vai dar mais. Sabe por que o brasileiro ele é tão fanático assim pelo futebol? É porque ele é escasso de alegria. Ele acha que a sua alegria está movida a esses movimentos. Quantas pessoas só transmite alegria quando está tudo bem, né? Quando tudo vai bem. E aí as pessoas hoje, você pode ver, eu quero ver amanhã. Amanhã as pessoas não vão fazer aquilo, andar com a camisa do Brasil. Ah não, por causa da CBF. Eu estou falando do Brasil, irmão, esquece a CBF. Amanhã eles não vão querer andar, sabe por que não? Porque eles estão se sentindo envergonhados. Eles estão se sentindo, não, perdemos. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Aquele que entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, ele nunca perde. O nosso troféu não está baseado numa Copa do Mundo. O nosso troféu não está baseado em 23 jogadores. O nosso troféu é nós alcançarmos aquilo a que fomos chamados. Nosso troféu é não ver um país falido. Nosso troféu é não ver um país quebrado. O nosso troféu é ver vidas financeiras restauradas. E quando Abraão vai chegando, Deus prova Abraão, no verso de número 8, aliás, 9, chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou sobre o altar. Irmão, olhe para mim, eu disse que Isaque sabia, Isaque não podia correr, Isaque não podia fugir, podia? Ele podia falar: não pai, eu? Não. Mas, escute, é difícil ser um Abraão que crê, mas também é difícil ser um Isaque que se deita no altar. Querido, se de joelho você não alcançou ainda, deita no altar. Olha para mim, se de joelho você não alcançou, o diabo quer que você desista, ele já deu prazo, ó, não vai durar tantos meses. Deus está dizendo para você: seja forte, corajoso. Se está difícil, deita-se do altar. Viva o novo dia, viva esse novo tempo. Nós não estamos hoje falidos, destruídos, envergonhados, jamais. Nós temos um Deus, e a palavra de Deus fala: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu disse que Jesus ainda é o Senhor do Brasil. Escute, o verso de número 10, diz que Abraão estendeu a mão. Eu imagino Abraão colocando a mão sobre o menino, sobre a cabeça do menino.
E quando ele pega o cutelo para imolar, ele ia cortar o pescoço, a jugular. Eu imagino que todo o céu para naquele momento. Sabe aqueles anjos que adoram? Eu acredito que nesse momento até os anjos pararam para ver o que ia acontecer. A Bíblia não fala, mas eu acredito que por um momento houve silêncio até no céu. Todo mundo olhando. O que vai dar? O que vai acontecer? No verso 11. O anjo do Senhor bradou. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Quer receber? Então olha para mim. Você não precisa levantar a mão não, mas só olha para mim. Deus está mandando eu dizer. Eu vou falar para você, preste atenção. Deus está mandando eu dizer para você. Você chegou no seu limite. E porque você chegou no seu limite, o anjo do Senhor está bradando a seu respeito nessa noite. E ele está dizendo para você, sabe o quê? Chega! Eu encerro o tempo fúnebre e eu trago o tempo novo para a sua vida, diz o Senhor. Como assim? Abraão, abre os seus olhos. Mas eu imagino que Abraão não abriu os olhos assim. Abraão abriu os olhos assim, olhando para Isaac. E eu imagino Deus falando para Abraão assim: Abraão, não precisa olhar para Isaac não. Olha para os arbustos. Quando Abraão, ele levanta a cabeça, bispo, porque nós não podemos andar de cabeça baixa. Tudo que o diabo quer é que você ande de cabeça baixa, meu irmão. O diabo está numa fúria tão grande, mas tão grande, tão grande. Ele não quer que as pessoas venham para a igreja. Não quer. Ele quer tirar você daqui. Ele quer colocar ele traz pessoas para semear contenda na sua mente. Ele quer dizer para você, ó, não para de ir, ó, larga a mão disso. Tá vendo? Você só está sacrificando e não está vendo nada. Escuta para mim, olha para mim. O diabo quer que você volte atrás. Arruma a sua mudança, vai embora. O que você está fazendo nessa cidade? Você é motivo de vergonha, de derrota. Você não tem dinheiro, você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem amigo. O diabo diz assim: vai embora da sua casa. Larga esse casamento. Larga esse homem, larga essa mulher. Ó, abre mão. E Deus está dizendo para você assim, ó. Você tinha tudo para viver o fracasso, mas levanta a sua cabeça e olha para os arbustos. Quando ele olha para os arbustos, ele vê um cordeiro preso nos arbustos. Irmão, que loucura! Ele vai dizer assim, ó: o que aconteceu comigo, a pastora Manu, vai acontecer mais. Ele disse assim, ó: a sua dívida, ela está paga, ela está perdoada. Deus não quer que você viva a vergonha. Deus não quer que você viva a decepção. Deus não quer que você viva essa tristeza, essa angústia, esse erro. Mas Deus quer fazer um renovo na sua vida. Talvez o diabo fale assim: seus filhos nunca vão se converter. Eu estou dizendo que os seus filhos, eles não só se converterão, mas serão ministros de justiça na casa de Deus.
Deus vai fazer. Sabe o que Abraão faz? Abraão desamarra Isaac do altar. E ele fala assim, olha, isso aqui é profético. Ele fala assim, Isaac, vai lá pegar o cordeiro, que ele vai morrer no seu lugar. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou dizendo que Jesus está desamarrando você. Ele está dizendo para você assim, ó, vai ali no arbusto, pega o cordeiro, porque ele vai pagar a dívida que você não tinha como pagar. Me lembro de uma canção que o André Valadão cantou uma vez, diz, não posso pagar, tudo que eu faço é tão pouco, diante do preço que foi pago para me salvar. Eu não posso pagar. E Deus está falando para você, você não tem como pagar essa dívida. Você está no vermelho faz tempo. Você está no contra-gota, né? Você está na UTI, não é isso? Escuta o que eu vou dizer para você. E eu agora sou homem de Deus. Eu sou o Elias desta geração. Porque no meio de tantas pessoas aqui, esses dias eu estava numa ótica do irmão Rubens ali no centro, e uma irmã muito querida, antiga, ela falou para o irmão Rubens, conhece esse rapaz aí? Ele falou, conheço, pastor Eduardo, eu conheço ele desde quando era menino, ele é doido. Um dia aconteceu um episódio, ele estava perto da minha casa, na frente da minha casa, e tinha um lodo, assim, um barro. Ele saiu marchando daquele lodo. Eu já falei tantas vezes esse testemunho aqui. Ela contando para o Rubens, não foi, pastor? Não. Existem poucos Elias, que está tendo mais Geazi. Geazi, ele quer o benefício. O que você pode me oferecer? Mas o Elias, o Eliseu, ele tem a voz profética que pode mudar a história da sua vida. Olhe para mim. Deus está mandando eu dizer para você: chega. Não, pastor, amanhã, amanhã segunda-feira, Brasil ainda perdeu. Olhe para mim. Chega. Chega desta vergonha da sua vida. Chega desse sofrimento. Olhe para mim, irmão, olhe para mim, por favor, acredita no que eu estou pregando. Deus está pondo um basta nesta noite para mudar a sua história. Não vai mais faltar farinha na panela. Seus filhos não serão levados como escravos, porque eu tenho a palavra de Deus liberada para a tua vida. E a palavra de Deus liberada para a tua vida é: vai, entra no teu quarto, fecha a tua porta, deita azeite, porque vai sobrar, vai acontecer um milagre extraordinário.